Mais uma vez, devo avisar que o prazo para fugir de Sodoma está acabando. Se você quer ter a possibilidade de fazer saída fiscal do Brasil antes do final desse ano, antes do limite fatal desse governo satânico poder impor a você um exit tax, um imposto de saída de 20, 30% do seu patrimônio, é missãobitcoin.com.br. Venha me visitar em CDE em setembro. Se você não tiver a sua residência precária em setembro, você não terá o seu documento fiscal antes de janeiro. E você pode ser forçado a pagar um percentual gigantesco do seu patrimônio de imposto de saída. Ganhe quem ganhasse as eleições. Acabou a eleição, acabou o lua de mel. Você acha que o governo vai passar medidas mais ou menos impopulares depois da eleição? Pois é. Acabou a eleição, acabou a lua de mel. Não vai ser mais com o KY, vai ser com o Serol. Como sempre, para começar, break news. Temos diversas break news do Brasil e dos Estados Unidos. No Brasil, Flávio Peleleca, filho de Jair Bolsonaro, advogado com procuração de Jair Bolsonaro, é proibido de entrar em contato com o pai e cliente por 90 dias. E a decisão de Alexandre de Moraes não apenas proíbe Flávio de acessar o seu cliente e o seu pai, mas também Jair Bolsonaro de escrever cartas públicas e cogita, se não foi crime eleitoral, a divulgação dessa carta por Flávio. Eu falei publicamente e repito, Jair Bolsonaro é o primeiro preso na história do Brasil em 500 anos proibido de escrever carta. Flávio Bolsonaro pode ganhar a eleição, mas se de agora já existem atos dele que podem ser considerados crimes eleitorais e caçar a sua candidatura, se ele ganhar, ele vai levar sem autorização do STF? Pois é. E Cássio, pai de Kevin, que era considerado um grande bolsonarista, que Alan dos Santos deu chilique quando eu disse que era um petista, diversas vezes indicado pelo PT, está acelerando a revisão criminal de Bolsonaro ou está sentado em cima? Pois é. Se acabar as eleições e o STF tiver na mão a decisão que pode botar Jair Bolsonaro na rua, solto, anular a decisão, ou, por outro lado, mandar ele para uma cadeia real, o Flávio vai ou não reconhecer a vitória de quem lá que seja que ganha a eleição? Você que me diria. Se fosse seu pai ou sua mãe na mão da STF, você ia desafiar eles ou ia reconhecer uma eleição, criminosa ou não, para a libertação de seus pais? Dizem, inclusive, que nessa família, muitas pessoas começaram sua carreira política, como Carlos, traindo e concorrendo contra sua própria mãe. Se é verdade eu não sei, pesquisem aí. Será que Carlos e Flávio fizeram campanha contra a própria mãe? Não sei, é o que dizem. Ele foi ou não eleito em 2000, com a mãe também candidata derrotada. Vamos às demais notícias do Brasil e do mundo. A bandida da semana, em minha opinião, foi uma mulher que durante 10 anos alugou suas próprias filhas e a enteada de 5, 6 e 7 anos a pedos. É isso mesmo. Mas a bandida que mais viralizou nas últimas 72 horas foi uma técnica de enfermagem que nós temos que expor a cara dela, que tentou roubar um bebê dentro de um hospital público no Piauí, em Teresina. Câmeras de segurança registraram a tentativa de sequestro de uma recém-nascida dentro de uma maternidade de Teresina. Nas imagens, uma técnica de enfermagem que estava de folga no dia aparece entrando no banheiro com uma bolsa grande. Ela teria dito que levaria o bebê para fazer exames, mas a tia da criança desconfiou e encontrou a menina dentro da mochila. A mulher foi internada em uma clínica psiquiátrica e presa logo depois de receber alta. Auricélia de Souza. Nunca esqueçam esse nome, nunca esqueçam essa cara. Essa mulher tem que ser doxada e nunca mais trabalhar em hospital nenhum. Inclusive, se seu bebê já sumiu nesse hospital, você já tem a indicação de quem roubou. Não é não, Wesley? Já que falamos do Nordeste, já que falamos do Piauí, temos notícias também do Maranhão. Um pedófilo, um homem preso por pedofilia, ligado ao PSOL, rompeu a sua tornozeleira, igual ao Bolsonaro. Eu quero o nome e a cara dele na tela. Que comecem as buscas, que comece a caçada para ser preso. Não é isso, Wesley? Não é isso? A polícia tem que ir atrás, mas a população também tem que indicar. Se você vê esse homem que rompeu a tornozeleira igual a Bolsonaro, você deve denunciar. Não é não, Wesley? E agora? Quem patrocina esse episódio é a BIPA, BIPA,
Se você não abriu conta, abra logo. Possivelmente, os dias estão contados para você poder comprar Bitcoin legalmente no Brasil em corretoras nacionais. Aproveite. Corretoras nacionais têm uma faixa de isenção de 35 mil por mês, que não existe em corretoras estrangeiras. Inclusive, até domingo, até o momento da final da Copa do Mundo, a BIPA, que tem o melhor cartão cripto do Brasil, segundo a Livecoins, vai dar cashback em dobro. É isso mesmo, meu irmão. Os caras estão de braços e pernas abertas para você. BIPA, bipa.app, QR Code na tela. Não seja otário. Paga até 3 mil reais de cashback, meu irmão, no primeiro mês. É um negócio poderoso. E agora, 5 break news diretamente dos Estados Unidos. A primeira foi a que provocou uma alta de mais de 10% no preço do petróleo ontem. Olho na tela, gráfico do Brent. O Brent é o petróleo de referência para a Petrobras. Chegou a subir mais de 10% devido a essa afirmação de Trump, que agora ele vai cobrar 20% de pedágio nos navios que passarem no Estreito de Hormuz. Pois é, mas para isso, Trump precisaria primeiro controlar o estreito. Há ilhas a menos de 20 quilômetros dos Emirados, ilegalmente controladas pelo Irã, que eles ainda não ocuparam. Um vídeo bombou do Rubio dizendo que a cobrança do pedágio de 1%, de 1/20 do que Trump quer cobrar pelo Irã, era um ato criminoso e inaceitável. Mais um break news dos Estados Unidos. Hoje, o governo americano enviou 4 mil bitcoins para a Coinbase. Pois é, um dos compromissos de Trump com nossa comunidade era nunca vender bitcoins apreendidos. Será que ele vai fuleirar e abrir as pernas? Não sei. E eu espero que não botem aquela musiquinha da Madonna do Será aqui nesse corte, não é isso, Erley? Mais uma break news diretamente dos Estados Unidos. Um senador americano, 11 horas da manhã, dá uma entrevista em Kiev e às 6 da tarde anuncia-se que ele está morto de infarto na casa dele. Alex Jones afirma que ele morreu em um bombardeio de uma fábrica de drones na Ucrânia. É verdade ou é mentira? Ele morreu na Ucrânia ou ele morreu tendo um infarto em sua casa no mesmo dia que ele deu entrevista ao vivo da Ucrânia? Eu não sei, mas me lembra muito o filme Um Distinto Cavalheiro, de Ed Murphy, que eu já indiquei diversas vezes. Você já assistiu, Erley? A grande notícia dessa semana, na verdade de ontem, é que o CPI, a medida de inflação americana oficial, deu negativa. O preço dos produtos da cesta do CPI deu negativo, modificando pesadamente as expectativas de juro e bombando o preço do Bitcoin. Vamos à tela. Cadê o gráfico, Erley? Bitcoin a 64.569. Tome-lhe 69, subindo 4% hoje, com as mudanças de expectativa dos juros globais, mesmo com a ameaça de venda de 4 mil Bitcoin. Vamos para o mensal. No mensal, o Bitcoin dando uma reagida. De 10% esse mês, depois de uma queda medonha de 20%. Pois é, meu irmão, Bitcoin está respeitando o suporte da época de 2024. Rapaz, o negócio tá medonho, barato com uma zorra. E agora o Brent no mensal, subindo 15%. E ontem, meu irmão, mais de 10% e fechou apenas a 9%. E hoje já tá subindo de novo. Rapaz, vocês acham que Trump vai de fato cobrar pedágio, rompendo a ordem internacional de 100 anos, ou que ele apenas foi garganteiro, foi basófia, foi bufa fria, apenas para ganhar dinheiro com os trades dele e da família dele? Diga nos comentários. Não, Erley? E agora, vamos manter a tradição. Já que já vimos o gráfico do Bitcoin, já que já vimos o gráfico do petróleo, vamos aos gráficos da Polymarket. E sei bem que, depois das declarações do Moraes, ficou claro que se Flávio ganhar, ele pode não levar. Não interessa o resultado da eleição. Só existem no Brasil 11 votos relevantes, não é isso, Erley? Inclusive, se falando em STF, houve uma polêmica que Bolsonaro teria entregue para os republicanos, para Edir Macedo, o partido que dizem que é de Edir Macedo, uma vaga do STF para fechar o acordo. Eleição presidencial no Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, 62. Há um mês atrás era 51. Outro número que ele deve gostar bastante, não, Erley? Segundo lugar, Flávio Peleleca, 23,8%. Renan Santos, 10, era 14. E Michele Bolsonaro, 1,3. Zema, Caiado, vocês não se sentem humilhados de perderem na Polymarket de alguém que não é nem pré-candidato? Pois é. Sem repudiar Maria da Penha. Sem repudiar, como satânicas, as leis feministas.
E sem falar abertamente que se trata de uma ditadura e que o Brasil tem que ser desnazificado, com a anulação de todos os concursos com fase oral e impeachment de todos os indicados nos últimos 20 anos dos tribunais superiores, vocês realmente não vão provar que são oposição real e vão continuar com percentuais irrelevantes. Não é não, Erley? E agora? Pesquisa Apex. A pesquisa Apex mostra Lula na frente, mas com empate técnico de Flávio. Inclusive, houve um rumor, não sei se é verdadeiro, que empresas ligadas a Trump fizeram outra pesquisa e também indicaram empate técnico entre Flávio e Lula. A questão agora não é se Flávio pode vencer de Lula, mas se ele vencer, se ele leva. A questão para mim é muito clara. Se não houver a anulação da condenação de Bolsonaro na revisão criminal, Flávio não tem nenhuma chance de levar, mesmo se ganhar. Bolsonaro na cadeia, Flávio está derrotado. Bolsonaro solto, com sua condenação anulada, seria a decisão do STF, sinalizando publicamente que autoriza Flávio a ser um candidato e a ganhar a eleição. Se eles não anularem uma decisão ilegal, não pelo conteúdo, nem precisa chegar nesse nível, mas apenas pela incompetência da turma em relação ao pleno, se o STF não reconhecer que o julgamento foi incompetente e por isso a decisão foi nula, eles vão reconhecer a vitória de Flávio? Pois é. Mantendo essa revisão criminal embaixo do braço, Cássio tem todo o poder de conseguir que Flávio faça o que ele mandar, sim ou não? Pois é, você que vai me dizer. Zema, na Polymarket, já pagou 15%, agora é 1%. Quem vendeu não em Zema está recomprando agora, botou 14% no bolso, meu irmão, em menos de 60 dias. Pois é, Zema, tá na hora, meu irmão, de você dar um grito de glória. Gostei do seu post contra a lei de misoginia, o crime de misoginia. Eu quero ver um post desse contra a Maria da Penha. E você se retratando de dizer que só indicaria mulheres ao STF e petistas ao Bacen. Não é não, Erley?